Olá pessoal, meu nome é professor José Roberto e bem-vindos a mais uma aula de Física. Lembrando que eu estou seguindo o caderno do aluno do SP Fase Escola. E o tema de hoje é refração da luz. A apostila nos indica como texto básico esse encontrado nesse site do eFísica da USP. Nós seguiremos esse texto então. Primeiro, introdução, vamos entender o que significa o fenômeno da refração. O fenômeno da refração ocorre quando a luz passa de um meio para outro meio. Por exemplo, do ar para a água ou do ar para o vidro. Quando isso ocorre, dois fenômenos acontecem. Primeiro, a velocidade da luz muda. E, em segundo lugar, a direção de propagação da luz também muda. É por isso que nós vemos, como no desenho da colher aqui, esse quebrado que aparece aqui. É justamente por causa da diferença da direção de propagação da luz. Índice de refração. Nós definimos como índice de refração a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que é a letrinha C, com a velocidade da luz no meio, representado aqui por V. Então, o N, o índice de refração, ele é uma característica do meio. Cada meio possui um índice de refração diferente. O N é uma constante universal. Ela vale 300 mil km por segundo. E o V, a velocidade da luz, vai ser sempre menor do que isso. Então, o índice de refração vai ser sempre um número maior do que 1, sendo que, para o vácuo, o índice de refração é exatamente igual a 1. Um exemplo é o índice de refração da água, que vale 1,33, como nós mostramos aqui. Aqui nós temos uma representação desse fenômeno. Temos aqui um raio de luz incidindo em uma superfície. Esse traço aqui está representando a separação da superfície. Aqui em cima nós temos um meio 1 e aqui embaixo um meio 2. O meio 1, por exemplo, o ar, com índice de refração N1, e o meio 2, por exemplo, a água, com índice de refração N2. Essa linha pontilhada está nos mostrando uma linha normal à superfície, ou seja, uma linha perpendicular à superfície. Então, quando o raio atinge a superfície, ele ocorre uma alteração na sua trajetória, como vemos aqui. Tá? Então, são duas principais leis que regem a refração. Primeira lei, o plano de incidência e o plano da luz refratada coincidem. Ou seja, a luz não altera, ela não altera o seu plano de incidência, ela não entorta para a direita ou para a esquerda, ela mantém o seu plano de incidência. E o segundo é que na refração, o produto do índice de refração do meio, no qual ele se propaga pelo seno do ângulo que o raio luminoso faz com a normal, é constante. Nós podemos escrever isso desta fórmula aqui. N1 seno de θ1 igual N2 seno de θ2. Essa é conhecida como a lei de Snell e Descartes. Sendo que θ1 é o ângulo que o raio incidente faz com a normal. Não é o ângulo que o raio incidente faz com a superfície, e sim que ele faz com a normal. E θ2, o ângulo refratado, também faz com a normal aqui. Nesse exemplo, nós vemos que a luz se aproxima da normal. Isso ocorre quando o índice de refração N2 é maior que o índice de refração N1, que ocorre, por exemplo, quando você tem a luz passando do ar para a água. Então, quando o N1 é menor que N2, θ1 vai ser maior do que θ2. Certo? O exemplo da colher que nós vimos. Se nós tivermos o raio de incidência incidindo exatamente perpendicular à superfície, como nós vemos aqui,
Esse é o único caso em que não vai alterar a sua mudança na sua incidência. Ela passa reto, não há mudança na trajetória. O único caso, então, que não ocorre mudança na trajetória é quando o ângulo de incidência é zero, é exatamente perpendicular à superfície. Outro caso aqui, nós vemos que agora o ângulo de refração é maior que o ângulo de incidência. Isso ocorre quando o N1 é maior do que N2. Por exemplo, quando você sai da água para o ar. Então, nesse caso, a luz vai se afastar da normal. O raio de luz vai ter o ângulo de incidência, de refração, vai ser maior que o ângulo de incidência. Tá? Então, quando N1 é maior que N2, θ1 vai ser menor do que θ2. Tá? Também podemos perceber que, quando ocorre isso, também a velocidade no meio 2 é maior que a velocidade no meio 1. Além disso, o índice de refração ele não é igual para todas as cores. Cada cor possui um índice de refração diferente. O menor índice de refração é para o vermelho, depois nós vemos o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil, e o maior índice de refração é para o violeta. Então, se é o maior índice de refração, significa que é aquele que se altera mais o seu ângulo de incidência. Sua trajetória fica mais alterada. É por isso que nós temos o fenômeno do prisma, que ele separa a luz. É exatamente por essa razão. Então, veja que o raio de luz violeta é aquele que ocorreu a maior alteração na sua trajetória. E o raio de luz vermelho foi o que ocorreu menor alteração na sua trajetória. Num prisma, ocorrem duas refrações. Primeiro, quando a luz incide no prisma, ocorre a primeira refração, aí ela corre dentro do prisma, e depois, quando ela sai do prisma, ocorre a segunda refração. Na primeira refração, ele aproxima-se da normal, e na segunda refração, a luz afasta-se da normal. Temos agora condições de resolver alguns exercícios. Um raio de luz monocromático incide sobre uma superfície de separação entre dois meios A e B, num ângulo de incidência de 45 graus. Sendo o ângulo de refração igual a 70 graus, maior do que o de incidência, portanto, determine a razão NA por NB. Dados, aí deu os valores do seno de 45, vale 0,8, e seno de 70 graus, igual a 0,7. Então, aplicando a lei que nós aprendemos, a lei de Snell e Descartes, NA seno de θA igual a NB seno de θB. O que ele quer saber, então, é a razão NA, NB, NA dividido por NB. Ele quer esta razão, é o que ele quer. Então, passando o NB dividindo e o seno de θA para o outro lado, temos NA sobre NB igual a seno de θB sobre seno de θA. Substituindo valores, 0,7 dividido por 0,8, que dá 0,875. É esse caso que nós temos aqui. Próximo exemplo. Uma luz amarela se propaga em um determinado vidro com velocidade de 200.000 km por segundo. Sendo 300.000 km por segundo a velocidade da luz no vácuo, determine o índice de refração absoluto do vidro para a luz amarela. Vamos lá? Então, o índice de refração, como nós vimos, é a velocidade da luz dividido pela a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. No caso aqui, 300.000 dividido por 200.000. Fazendo essa conta vai dar 1,5.
Então, o índice de refração desse meio, desse vidro, é 1,5. Ok, pessoal? Era isso que tínhamos para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, até a próxima aula.